Ó, bateu o desespero nos parlamentares bolsonaristas. Por quê? Como eu falei no vídeo anterior, o Bolsonaro descartou o Daniel Silveira, que acabou se tornando um problema para ele. Eu já falei aqui, o Daniel Silveira vai se tornar inelegível e o Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito que apura o fato dele descumprir uma ordem judicial de não ter colocado a tornozeleira. E o Daniel Silveira está sem tornozeleira há quase um mês. Então, ele está cometendo crime ali, que é um outro crime, diferente do crime pelo qual o Bolsonaro deu indulto a ele. Tá. Depois que os parlamentares bolsonaristas começaram a perceber que o Daniel Silveira seria completamente descartado pelo Bolsonaro, isso faz uns 3, 4 dias, eles começaram a conversar entre si de alguma maneira de tentar revidar contra o STF. Então, eles tiveram a brilhantíssima ideia de tentar aprovar no Senado um projeto de lei de um senador do Podemos, ou seja, um lava-jatista, um aliado do Sérgio Moro, para que obrigue o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele, em 15 dias, sempre que surgir um pedido de impeachment de ministro do STF, o Rodrigo Pacheco seja obrigado a deliberar sobre esse pedido em 15 dias, ou seja, ele vai ter que aceitar ou recusar o pedido de impeachment de ministro do STF em 15 dias. Então, um projeto de lei inútil, porque você acha que o presidente do Senado ia aceitar o pedido de impeachment de algum ministro do STF? Você acha? Não, ele já falou que não. 1000 vezes. Mas os bolsonaristas estão agora tentando fazer com que esse projeto seja pautado e seja aprovado quanto antes. Por quê? Porque eles querem colocar uma arma na cabeça dos ministros do STF, uma arma institucional no caso, para que eles fiquem com medo, os ministros, de prender deputados bolsonaristas. Olha, pensa num tiro no pé, mas daqueles bem assim, daqueles que fura mesmo o próprio pé. Eu vou te explicar aqui por que é um grande tiro no pé, em que pé que tá esse projeto, se o Bolsonaro não, mas são os bolsonaristas, coisa dos parlamentares bolsonaristas. Claro que o Bolsonaro sempre os apoia, mas eles estão fazendo isso exatamente porque o Bolsonaro descartou o Daniel Silveira. Eu vou ver se. Eu vou te falar aqui se eles têm maioria para isso ou não, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente faz oposição a esses fascistas todos os dias. É muito importante a gente fortalecer os canais de oposição, e não só os canais, as outras redes sociais de quem é de oposição também. Por quê? Porque o fascismo tá aí batendo, já tá no governo, mas tá batendo com um golpe à nossa porta, e eles vão usar muito dinheiro que eles estão roubando em véspera de eleição. Eles vão usar todo esse dinheiro para disseminar fake news e para tentar convencer as pessoas a votarem no Bolsonaro. As pesquisas, tudo mostram que a situação está estável, ou seja, o Lula chegou ali perto do teto dele e está estável, mantendo uma diferença boa para o Bolsonaro, principalmente em segundo turno, e com chance de ganhar no primeiro turno, até porque está fazendo articulações boas. Mas ainda não sabemos o efeito que vão ter as fake news do Bolsonaro em véspera de eleição. Então vai ter muita luta, por isso eu peço a inscrição aqui no canal. É um segundinho, é grátis, e aqui a gente quebra no meio as fake news desses bandidos. E a gente denuncia os crimes deles, coisa que muita gente na mídia corporativa, ou seja, Folha, Veja, Estadão, Globo, não fazem. Eles vão de Bolsonaro, não tenha dúvidas de que a grande mídia vai de Bolsonaro. Inclusive, vou te falar uma coisa, viu? Esse domingo teve uma manifestação que fracassou, manifestação pró-Bolsonaro, em que eles estavam ali pedindo golpe de Estado na manifestação. E a Folha disse que... o resumo da Folha de São Paulo, aquele jornal que emprestou carros para a ditadura militar estuprar, torturar e matar opositores. Folha de São Paulo disse: manifestações pró-Bolsonaro pregam liberdade de expressão. Estavam pregando golpe, fechamento do STF e AI-5, as manifestações. Para a Folha isso é liberdade de expressão. Então veja que a grande mídia já está sendo comprada para ir com Bolsonaro. Tem um portal lá, o Metrópolis virou um panfleto bolsonarista. Panfleto bolsonarista. Inclusive tem um jornalista lá do Metrópolis que não para de me atacar. Por quê? Porque eu sou, o Plantão Brasil é um dos maiores canais de oposição ao Bolsonaro e é o único que tem ativismo em todas as redes sociais e nas ruas. Então é o canal mais atacado assim de longe. E não param de atacar, porque eles estão desesperados para reeleger o Bolsonaro. Então peço aqui a inscrição. Agora vamos falar do Daniel Silveira, mas principalmente dos bolsonaristas que querem impeachment de ministros do STF. Tem um projeto de lei que diz o seguinte, que sempre que houver pedido de impeachment de ministros do STF, o presidente do Senado vai ter 15 dias para deliberar sobre isso. Ou seja, em 15 dias ele vai ter que falar se sim ou se não, ele vai ter que justificar a decisão dele. Hoje, como é que funciona? Hoje tem mais de 20 pedidos de impeachment de ministros do STF
todos eles feitos por deputados bolsonaristas ou da base do Sérgio Moro lavajatista, por exemplo, Cajuru, Cajuru é lavajatista no caso, e deputados bolsonaristas. Tá. O que acontece? Quem decide sobre pedido de impeachment do presidente da República, no caso do Bolsonaro, é o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, que tá assim com o Bolsonaro, estão agora desfazendo o casamento, mas o Arthur Lira continua roubando dinheiro público e tendo acesso a todas as verbas, por isso ele vai defender o Bolsonaro. Tá. Quem decide sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é o presidente do Senado, que hoje é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco fez várias críticas aos atos antidemocráticos do bolsonarismo. O Rodrigo Pacheco ele se encontrou com ministros do STF, ele se encontrou com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, com o Dias Toffoli e com Lewandowski. Ele, o Arthur Lira e esses 4 ministros do STF. Depois disso, ele passou a criticar esses atos antidemocráticos do bolsonarismo. O Arthur Lira não, o Arthur Lira continua calado, mas ele começou a dar pancada no Bolsonaro nas atitudes dele de encaminhar a cassação de deputados bolsonaristas, de desfazer tratos que tinha feito com o Bolsonaro e tirar esses deputados bolsonaristas de cargos importantes, tudo mais. Ok. Aí, o Rodrigo Pacheco, hoje, esses 22 pedidos de ministros do STF, ele simplesmente, de impeachment de ministros do STF, ele simplesmente sentou em cima e falou, eu não vou deliberar sobre isso, não vou nem perder meu tempo lendo esses documentos, não quero saber, não é problema meu, dane-se. Aí tem uma coisa, um dos pedidos foi sobre o Alexandre de Moraes foi feito pelo próprio Bolsonaro. Esse o Rodrigo Pacheco negou, foi no ano passado. Os outros, ele simplesmente não quer deliberar sobre. Então os bolsonaristas querem obrigá-lo a deliberar sobre esses pedidos de impeachment. Como? Eles querem aprovar esse projeto de lei. Só que tem um problema. Os deputados, os senadores bolsonaristas, junto com os senadores lavajatistas, eles têm hoje entre 20 e 25 senadores. Eles vão ter que convencer aí mais 20 senadores para que eles consigam, mais ou menos 20, entre 15 a 20, para que eles consigam aprovar esse projeto. Eu vou falar, missão quase impossível. Para piorar, quem tem controle sobre a pauta do Senado é o próprio Rodrigo Pacheco. Ele quem tem. Então, se ele não quiser o projeto que vai obrigar ele mesmo a tomar uma atitude que ele não quer, ele simplesmente não pauta o projeto. Então, os bolsonaristas estão articulando, estão fazendo de tudo para fazer com que esse projeto seja pautado e para obrigar o Rodrigo Pacheco a pautar o projeto. Talvez ele paute só para que seja enterrado de uma vez por todas, e aí para essa discussão. Assim como lá no ano passado, eu lembro que teve gente da esquerda que ficou desesperado, o Arthur Lira pautou o projeto do voto impresso para enterrar de vez a discussão. Foi enterrado, pronto, não tem voto impresso, acabou. Muita gente falou, nossa, Thiago, agora o golpe, vão aprovar o voto impresso. Eu falei, calma, gente, o Arthur Lira está pautando para enterrar. Ele pautou, enterrou, não se falou mais daquele projeto de lei. Acabou, você nunca mais ouviu falar daquele projeto de lei. Bolsonaro até voltou a falar depois de voto impresso, mas não tem mais projeto de lei sobre isso, não tem nada, não tem risco nenhum do Bolsonaro conseguir aquela versão de golpe que ele estava tentando. O Rodrigo Pacheco também pode pautar para enterrar. Então, se ele pautar, muita gente de esquerda vai falar, nossa, Thiago, vão dar o golpe, vão aprovar impeachment de ministros. Não vão. Pois bem, não vão. Tem um outro projeto dos bolsonaristas que muda o número de votos necessários para o impeachment de ministro do STF. Hoje precisa de 2/3. Coloquei um 7 aqui, não sei porquê. 2/3. Eles querem mudar para que precisa apenas de maioria, ou seja, 41 votos de senadores, e aí já está aprovado. 2/3 são 49, 50 votos. Tá. Ou, mudando para 41, a chance de aprovar um impeachment de alguém seria maior. Por que o bolsonarismo quer esse projeto? Porque o bolsonarismo está focando muito nas eleições para o Senado nesse ano. Eles querem eleger muitos senadores. Vamos lembrar, esse ano vão ser 27 senadores eleitos. 27. E aí o que acontece? Se eles conseguirem eleger pelo menos uns 6, 7 senadores que são bolsonaristas raiz, esses senadores podem começar a pautar pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, do Lewandowski, de ministros que eles não gostam, que não estão alinhados com o bolsonarismo, para que o Bolsonaro, caso seja reeleito, ele possa nomear outros ministros. Então, esse é o plano deles, reeleger o Bolsonaro e ter uma boa base no Senado para conseguir articular, e com muito dinheiro público, o impeachment de ministros do STF para o Bolsonaro conseguir maioria. É muito importante para um presidente fascista ter maioria no Supremo. Eu vou te dar um exemplo lá. Na Polônia, onde tem um fascista também, ele conseguiu maioria no Supremo Tribunal Federal e aí depois ele criou uma corte, inclusive a União Europeia multou a Polônia, uma multa de 1 milhão de euros por dia que eles simplesmente ignoraram.
Não estão nem aí para essa multa. E eles criaram uma corte acima do Supremo Tribunal de lá, que é para julgar e para tirar ministros que não votem como o governo quer. Na Hungria, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, o Trump não é mais presidente, mas ele tem maioria no Supremo Tribunal, na Suprema Corte de lá. Chama lá Suprema Corte, mas é o STF de lá. E eles estão agora para deslegalizar, ou seja, para proibir o aborto novamente. Desde os anos 70 o aborto é legalizado, e aí vai ser uma grande vitória do Donald Trump, uma grande derrota assim, retumbante do Joe Biden e dos democratas, porque via Suprema Corte eles vão causar um retrocesso. E ainda tem outros projetos para serem votados ainda esse ano, que são projetos de cotas raciais, projetos de igualdade social, que não são projetos de lei, mas são casos que estão para serem votados na Suprema Corte de lá, que vão causar retrocessos imensos nos Estados Unidos. Assim, o maior retrocesso da história dos americanos, dos norte-americanos lá. Ok. No Brasil, o Bolsonaro quer a mesma coisa, só que ele não tem maioria na STF. Tem alguns livros de história que mostram o seguinte: antes de um golpe e de uma ditadura ser imposta em um país, geralmente o último pilar de sustentação é o judiciário. Geralmente, alguém que quer ser ditador, que vai dar um golpe de Estado, ele consegue cooptar forças armadas, ele consegue cooptar o Congresso Nacional, o Parlamento, tudo mais, consegue apoio, tem países que não tem isso, mas consegue apoio de governadores, ou seja, de administradores locais, e o último que ele consegue, que é o último pilar ali que sustenta a democracia, sempre é o judiciário, assim, isso está em vários exemplos na história. Ok. No Brasil não é diferente, ali o pilar é o Supremo Tribunal Federal, é por isso que o bolsonarismo quer esse projeto. Só que os bolsonaristas são desesperados porque o Daniel Silveira sendo descartado, ele não vai ser candidato ao Senado. O candidato ao Senado do Bolsonaro, no Rio, vai ser o Romário. O Romário é um cara que é assim, hoje ele tá com o Bolsonaro porque o Bolsonaro tá com poder. Amanhã é o Lula presidente e o Bolsonaro fala: ô Lula, sou de esquerda, gente. Tanto é que ele foi eleito pelo PSB. E ele foi eleito, quando foi eleito o Bolsonaro em 2014, ele foi eleito na rabeira da esquerda. E aí depois, agora ele tá na extrema direita. Quer dizer, ele vai transitar, onde tem grana tá o Romário. Outro candidato ao Senado do partido do Bolsonaro é a Flávia Arruda, que vai ser candidata no lugar da Bia Kicis. A Flávia Arruda é do PL. O PL do Valdemar da Costa Neto hoje está com o Bolsonaro. Amanhã depois do Lula eleito, o PL expulsa o Bolsonaro do partido e fala: pronto, vocês que se danem. A gente vai aqui compor com o governo. Talvez não sendo situação assim com o governo próximo, mas estaremos aí, não faremos oposição, porque a gente não quer perder verba. É isso. Então os bolsonaristas perceberam o seguinte, ou a gente vai para cima agora, ou o Bolsonaro tá descartando pouco a pouco os bolsonaristas raiz para colocar gente do centrão no lugar em cargos importantes, que o seu Senado é muito mais importante do que a Câmara dos Deputados. Que é um baita de um tiro no pé. Por quê? Porque os ministros estão vendo. Os ministros não apenas estão vendo, eu já falei aqui, eles estão acompanhando de perto, de agora em diante eles vão acompanhar de perto os pedidos de cassação dos deputados bolsonaristas. Tem lá Bia Kicis, Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro eu acho dificílimo, porque ele é filho do presidente. Tem o Carlos Jordi e tem outros. O próprio Daniel Silveira, o Arthur Lira vai começar a articular para a cassação dele. Então, para que seja via Câmara dos Deputados, para que não tenha nenhum tipo de, nossa, foi o STF que cassou o mandato dele. Não, vai ser a Câmara. Então a situação tá feia para esses deputados, eles estão extremamente acuados e o Bolsonaro não faz movimento nenhum para salvá-los. E eles perceberam isso, que o Bolsonaro prefere compor com os militares e com o centrão do que compor com aqueles que sempre assim, deram o sangue pelo bolsonarismo. Por quê? Porque o Bolsonaro foi traído por muitos deles, como o Weintraub, como outros. Ele vai descartando esses aí pelo caminho e aí depois ele vai sendo traído pelos que ele descarta. Obviamente, não é nenhuma traição, né? Ele já descartou. E aí Bolsonaro percebeu, eu não vou ficar aqui brigando por Bia Kicis, por Carla Zambelli, por não sei quem queimando o cartucho, e depois eu tenho que pedir desculpa, porque amanhã depois eu não preciso mais deles, eles viram oposição a mim e tentam levar bolsominions que gostam deles. Não farei isso. Então, esse é o motivo aí do desespero dos bolsonaristas. O STF agora vai para cima deles com muito mais força do que ia antes, e aguarde, porque nos próximos meses teremos aí o encerramento do inquérito das fake news. Estavam tentando articular no STF o fim do inquérito das fake news para dar em pizza. O Alexandre de Moraes falou, não. O inquérito está acabando e eu vou denunciar todo mundo que cometeu crime, vai ser tudo exposto. Então, espera aí 3 meses mais ou menos. Lembra uma coisa,
O Alexandre de Moraes foi indicado ao STF pelo Temer. Lembre-se disso, foi uma articulação do Geraldo Alckmin com o Michel Temer. O Alexandre de Moraes era antes secretário de Segurança Pública do Geraldo Alckmin. O Alexandre de Moraes vai soltar esse inquérito das fake news no pior momento possível para o Bolsonaro. Então aguarde, porque vai ter novidade nos próximos meses. Olha, aqui nosso carro de som lá no Rio Grande do Norte, denunciando o Bolsonaro. Ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, as minhas outras redes sociais. Ó, rodou lá em Lagoa da Pedra, Serrinha, Vera Cruz e Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte. O problema é que não identificaram qual cidade é qual. Então quem foi no Rio Grande do Norte, diz aí qual cidade é essa que eu acabei de mostrar o vídeo, porque o rapaz rodou em tudo, mandou os vídeos tudo junto, misturado. Falar, os primeiros vídeos são da cidade tal, só que como alguns vídeos têm 30 megabytes, outros têm 5, outros têm 10, ele manda na ordem, só que chega pra mim fora da ordem, então eu acabo não sabendo qual é qual. Ó, é isso.